Olá, estudante do terceiro semestre da terceira etapa da EJA, bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza, para a gente fechar essa unidade que trata sobre ecologia, nossa aula 6, módulo 2, unidade 2. E nós vamos fechar falando sobre desequilíbrio ambiental. Você viu anteriormente, né, que na natureza existem relações que são equilibradas, harmônicas ou desequilibradas, desarmônicas, né? Essas relações, elas são muito importantes entre os seres vivos e elas têm funções, por exemplo, a manutenção da densidade populacional, né, o controle de uma determinada população. Pois imagine só se uma espécie não tivesse um predador natural, ela poderia se multiplicar e se tornar mesmo uma praga em um determinado ambiente, né? Então, é preciso na natureza haver equilíbrio. E nós vamos falar justamente sobre o que pode causar a falta desse equilíbrio, ou seja, que vai causar os desequilíbrios ambientais, resultando em cenários como estes, né? Então, aqui você identifica, né, situações envolvendo concentração populacional, né? Como, por exemplo, aqui nós temos uma grande cidade, tudo que vem, né, todos os problemas que vêm junto ali relacionados, por exemplo, à poluição atmosférica, poluição da água, poluição sonora e aqui, né, a consequência dessas ações humanas no meio ambiente, né, prejudicando os ecossistemas terrestres, marinhos, fazendo esse acúmulo de lixo, né? Então, é muito comum que algumas espécies, por exemplo, como está aí na imagem a tartaruga, ela se alimente de sacolas plásticas que chegam lá no habitat dela, né? Então, a gente descarta esses materiais plásticos aqui no meio do continente, no centro-oeste, a gente nem sabe onde vai parar isso. Pode parar lá nos mares e oceanos e os animais se alimentarem desses materiais plásticos, né? E isso impacta negativamente a vida deles, fazendo com que muitas vezes algumas espécies, né, entrem em extinção. Então, o que é um desequilíbrio ambiental? São alterações no meio ambiente que interferem de maneira negativa em um ecossistema, tá? Então, aí na imagem você vê uma queimada, né? Consegue imaginar o que uma queimada provocada pode causar em um ecossistema? Um ecossistema que está ali equilibrado, né? Os organismos estão se relacionando, seja de maneira harmônica ou desarmônica, mas buscando ali o equilíbrio da manutenção daquela funcionalidade do ecossistema, tá? Então, se você aplica ali uma queimada, o que você vai fazer? Você vai fazer a retirada da cobertura vegetal e vai atingir também diretamente não só a flora, mas a fauna, matando um grande número de animais e desequilibrando a cadeia alimentar, por exemplo, prejudicando a qualidade daquele solo, a depender ali de qual bioma que a gente está falando, né? Então, lembrando ainda, né, que para a gente entender sobre desequilíbrio ambiental, é preciso lembrar o que é um ecossistema, né? Quando eu falo que ações podem prejudicar ecossistema, o que é esse ecossistema? É o conjunto de organismos que vivem em determinado local, interagem entre si e com o meio que os cerca. Por exemplo, aqui, né, um lago é um ecossistema. Existe ali os fatores bióticos, os seres vivos, os fatores abióticos, a água, o oxigênio, a luz, tudo isso interagindo, mantendo ali esse equilíbrio natural, a cadeia alimentar acontecendo. E quais são os fatores que provocam um desequilíbrio ambiental? Temos dois tipos, os fatores que são naturais e os fatores que são antrópicos. O que seriam esses fatores naturais? São fenômenos da natureza que não são controlados, não são causados pelo ser humano. É ali uma ocorrência
da natureza, como, por exemplo, a formação de furacões, tufões, ventos, terremotos, maremotos, tempestades, erupções vulcânicas, né? Ali, por exemplo, as enchentes que têm relação com a atividade de rios, né? O que é que acontece, né, no ciclo hídrico ali de uma determinada bacia hídrica, tá? Então, todos esses fenômenos, né, são naturais, ocorrem independentemente do ser humano. Mas o ser humano também é um ator neste cenário, né, de desequilíbrios ambientais. E a gente chama, antes de falar sobre isso, né, a gente chama essas ações que o ser humano faz de ações antrópicas, tá? Então, as ações que o ser humano desempenha no meio ambiente são as ações antrópicas. Aqui uma curiosidade sobre o cerrado e o fogo, né? No cerrado, existem plantas que estão adaptadas para suportar a ação do fogo, que inclusive dependem dessas queimadas sazonais para que as sementes delas quebrem a dormência e possibilitem a germinação. Assim elas vão germinar mais facilmente, tá? Então, algumas espécies, elas não só estão adaptadas, como dependem desse fogo acontecendo para ocorrer e facilitar essa germinação. É uma característica do cerrado, mas não tira a responsabilidade do ser humano quanto a gente, né, que causa o desequilíbrio ocasionando estas queimadas para poder limpar, fazer ali desmatamento de uma área para poder colocar ali, por exemplo, algum tipo de cultivo. Tá? Então, essas ações humanas são os fatores antrópicos que afetam o meio ambiente, como a produção de substâncias, resíduos e rejeitos que são largados ali no ambiente, né, um descarte inapropriado, levando à poluição do solo, da água, as queimadas, o desmatamento, a pesca predatória, a caça, a introdução de espécies exóticas. Isso é bem interessante, parece inofensivo, né? Mas quando você traz uma espécie que não pertence a um determinado ambiente, né, ela é chamada de espécie exótica, ela pode se adaptar naquele ecossistema novo e, por falta de predadores naturais, né, ela não pertence ali àquela cadeia alimentar, ela pode entrar em competição com as espécies nativas e se dar muito bem. E aí ocupar aqueles habitats, aqueles nichos ecológicos, diminuindo ou mesmo levando à extinção de espécies que são nativas e se tornando espécies exóticas invasoras. Exemplo, né, que acontece atualmente com espécies de caramujo, né, o caramujo africano, e essa espécie aqui de javali, né, o javali também é um animal introduzido aqui no Brasil, ele é originário da Europa, da África, e aqui ele é introduzido e ele vira uma espécie exótica invasora. E a gente pode considerar estes 3 fatores no desequilíbrio ambiental, né? O aumento de determinada espécie ou até mesmo a extinção de outras aqui vai ser um dos resultados. O aumento de doenças em seres humanos, a intensificação de determinados eventos climáticos, né? Então, para toda ação temos aí uma consequência. O ser humano, ele desmata, ele ocupa aqueles territórios que estavam ali com a cobertura vegetal natural, prejudica o solo, lençol freático, a água dos rios e mares, tá? Então impactam de diversas maneiras os ecossistemas naturais, levando a desequilíbrios que geram então essas consequências que muitas vezes são de difícil resolução, difícil de contornar. Tá? Então a gente pode dizer, né, que desmatamentos e queimadas
novas espécies que são frequentemente introduzidas, ambientes aquáticos que são constantemente poluídos, bem como o ar, o tráfico de animais silvestres, tudo isso contribui para o desequilíbrio ambiental. Aqui eu cito alguns exemplos, né, de grandes desastres ambientais que já ocorreram no Brasil e que provocaram grande desequilíbrio nos ecossistemas, como, por exemplo, aconteceu em 2011 o derramamento de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Em 2015 foi quando ocorreu o rompimento da barragem na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Em 2019, o rompimento da barragem em Brumadinho, também em Minas Gerais, né? Então, foram situações que aconteceram e impactaram o meio ambiente de maneira negativa, causando desequilíbrio ambiental e não só isso, né, muito prejuízo para a vida de pessoas que lá habitavam e que dependem, né, as pessoas, os seres humanos fazem parte do ecossistema, somos animais também que precisamos de estar na cadeia alimentar, a gente usa dos alimentos para também obter energia, né? Então, o ambiente precisa ser preservado. E nós vamos tratar deste assunto aqui sobre desequilíbrio ambiental, impacto ambiental, na forma de uma questão do Enem. Acompanhe aí na tela. Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de polêmica nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando a perda de diversidade das comunidades de peixes, que é a ictiofauna do local. Então, aqui uma imagem para ilustrar, né, o que seria aí uma barragem destinada à produção de energia elétrica em uma usina hidrelétrica, né? Então, na usina hidrelétrica é utilizada a força do movimento da água em queda para movimentar turbinas que giram motores que vão gerar energia elétrica, tá? Então, é preciso fazer ali uma barragem para poder juntar bastante energia potencial ali daquela água, transformar ela em energia de movimento, energia cinética, para transformar em energia elétrica, né? Então, é uma série de transformações de energia. Tá, ok, a gente está obtendo energia elétrica sem liberar, por exemplo, substâncias que prejudicariam aí a atmosfera, né? Não estamos fazendo a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, tá? Mas aqui, o que está acontecendo? A gente, ao represar um curso d'água, o que acontece com a margem desse curso, né? Se expande, nós vamos ter ali uma área que vai alagar. Tá? Então, temos ali ecossistemas que antes eram terrestres e vão ficar embaixo da água. Isso desequilibra tudo que já existia posto ali, que já estava em equilíbrio. E a gente vem para o que está pedindo na questão. Em um primeiro momento, as mudanças na competição dessas comunidades devem-se, aí já está até marcada, né, a resposta. Então, o que vai acontecer na competição das comunidades? Se deve às alterações nos habitats causada pela construção das barragens, né? Então, a barragem é construída e, como eu citei, alaga toda a região ali para além da margem do que era aquele curso de rio. Aqueles habitats terrestres deixam de existir, muitos animais e plantas morrem, aqueles que sobrevivem precisam sair dali e migrar para outras áreas próximas, competindo com quem já estava ocupando ali aquelas outras áreas, né? Então, vai causar então essa alteração nos habitats. Pessoal, a gente fecha, né? E antes de ir eu falo assim, né, que o meio ambiente é muito importante para a gente, a preservação da natureza é de responsabilidade de todos. A gente fecha então mais esta unidade e nos vemos por aí em algum outro momento. Até lá, tchau, tchau.